Obrigado, Giancarlo. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Zusa. Boa noite, Fernando. Já agradeço. Prazer em ter. Prazer é todo meu. Pelo convite, todo muito nosso. obrigado a você. Eu é que estou honrado com o seu convite aceito. Ideologia. Esse nome desse encontro, ele é uma referência a uma canção que ficou famosa, uma canção do Cazuza, que ele brada: ideologia, eu quero uma para viver. Ele usa o conceito de ideologia diferente do conceito do conceito crítico, né, que o Marx usava, que era o nome dado para o discurso de dominação, né, da classe dominante sobre os dominados. Ele usa no sentido, no senso comum, que é um conjunto de valores e um posicionamento político na sociedade. E, enfim, a ideia, como é do Tribo Sem Terra, é a discussão sobre juventude a partir de uma análise sobre a música. Entender quais são os conceitos de juventude para entender o que acontece hoje. E a gente não podia deixar de passar por essa questão que é a política. E então, o que é esse posicionamento diante da sociedade, diante das questões éticas, das questões que envolvem o dia a dia e a maneira de se pensar o governo e as relações civis. Porque a juventude é uma palavra que vem acompanhada de um monte de sentidos, né? Como, por exemplo, a ideia de mudança, a ideia de revolução, a ideia de rebeldia. E então, é natural que, assim, quando a gente vai pensar a música, entender quais são os processos dentro da música popular que nos trazem isso, né? Então, hoje eu tenho muito prazer de estar aqui com o Zusa, que ele é mais do que uma testemunha ocular de todo um processo, não é só muito importante, mas é quase romântico, até às vezes num sentido triste, né, da história política e musical do país. Mas a gente vai compreender isso que aconteceu desde os anos 60, né? No século XX, se é um século de revoluções, os anos 60 são a década, né, das revoluções para o campo da política. Eu vou começar, antes da discussão, fazendo um trechinho de uma música. Opa! Peraí. Uma música que ilustra um pouco desse processo, desse momento histórico. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Essa música chama Cálice, ela é uma referência, ela tem um duplo sentido, né? A gente podia começar até conversando sobre ela, né? Ela já não é do período do começo, né? Mas ela traz muito essa coisa que aconteceu muito na canção dessa época, é uma mensagem subliminar, né? Nesse caso, para a gente hoje é muito óbvio, né? O cálice, que é um trocadilho, né? Com um silêncio político ao qual os artistas e intelectuais também eram acometidos nessa época. E já vou trazer aqui para os Zusa uma questão, né? O Zusa, como que é ter participado disso? Você que foi um técnico de som dos festivais, naquele período em que a ditadura ganhava a linha dura, né, de Costa e Silva e tal, e você acompanhou essa passagem. Primeiramente isso, como cidadão, como artista, como que você sente ser representante desse período? Bom, essa canção, Cálice, é de Gilberto Gil e Chico Buarque. Ela foi feita em 1973 por um espetáculo que a gravadora dos dois promoveu, de duplas da própria gravadora. E ela foi feita em parceria, parte foi feita pelo Chico, parte foi feita pelo Gil. E quando o Gil apresentou a primeira ideia, imediatamente o Chico percebeu a possibilidade de dar um duplo sentido a cálice. Cálice, objeto, e cálice, verbo. E foi nesse sentido que eles exploraram a temática da letra, enviando a letra para a censura, que, evidentemente, não percebeu esse duplo sentido. E a música, quando foi apresentada no espetáculo, provocou, então, uma reação muito grande da parte dos censores que estavam presentes. E à medida que eles começaram a cantar, os microfones eram desligados. E o Chico ia passando por um outro microfone e o microfone também era desligado. E assim por diante, mas eles cantaram a música sem microfone nenhum. A música foi apresentada, mas só pôde ser gravada em 1978, 5 anos depois, quando ela foi liberada. Em 1973, quando a canção foi apresentada, já não existia mais os festivais. Os festivais, a era dos festivais, inicia-se em 1965, com o Festival da TV Excelsior, que foi vencido pela Elis Regina, cantando Arrastão, de Edu e Vinícius de Moraes, e vai até 1971. Nesse período é que a censura, 1965, portanto, um ano depois da ditadura militar ter se instalado no Brasil, Branco, né? Com o golpe militar, e que foi chamado de Revolução. Os universitários e os compositores da classe média brasileira naturalmente se viram, perceberam a direção que iria tomando o militarismo no Brasil e começaram a fazer canções que atingiram o auge na metade da era dos festivais. E essas canções passaram a ser uma bandeira contra a ditadura militar. Essas canções, no início, tinham letras sutis, falando daquele estado político que o Brasil atravessava. E essa sutileza foi cada vez mais sendo abandonada. Mas, por outro lado, a censura percebeu. Esse meio termo que deveria existir nas letras dessas canções da era dos festivais é de uma importância muito significativa. Porque o meio termo praticamente significava o seguinte:
os estudantes universitários deveriam perceber que aquelas canções eram um ataque cerrado, poderoso, contra o regime militar. Porém, os militares, os censores, não poderiam perceber. De forma que tinha sutilezas tais que ficavam nesse meio termo. A primeira canção que surge com essa característica, no meu entender, foi em 1966, o Festival da TV Record, que teve como resultado um empate entre a banda e Disparada. Nesse mesmo festival, a Elis Regina interpretou uma canção do Gilberto Gil chamada Ensaio Geral. O Fernando conseguiu um vídeo dessa apresentação, não durante o festival. Durante o festival não existe vídeo disso, existe uma interpretação da própria Elis Regina, cantada depois, algumas semanas depois. Eu acredito que num programa chamado Troféu Chico Viola, era um desses programas de homenagem da TV Record. E ela cantou essa música Ensaio Geral. E vale a pena a gente reviver, justamente nessa interpretação da Elis, duas coisas muito importantes. Primeiro, a sutileza de quando se fala de cordão de carnaval. Aparentemente a música fala de carnaval, ensaio geral e tal, mas na verdade não é isso. Na verdade é outra coisa. É o desejo da liberdade, o desejo de voltar a poder se expressar livremente. É nesse sentido que está concentrada a sutileza combatendo o militarismo. E, por outro lado, o empenho da Elis Regina em mostrar aquilo fazendo dando uma interpretação de quase uma guerreira para que isso ficasse evidenciado. E então vamos assistir esse DVD com a Elis Regina. Vou sair do carnaval, é preciso vir à rua, esperar pela passagem, é preciso ter coragem e aplaudir o pessoal. O lancho do novo dia vem com mais de 1000 pastoras, todas elas detentoras de um sorriso sem igual. O cordão da liberdade, ensaiado com carinho, pelo Zé Redimo e pelo Chico Bernabal. Linda fantasia no foco da mocidade, colorida de ousadia, costurada de amizade, vai ser lindo meu bloco desfilar pela cidade. Minha gente, vamos lá, nossa turma vai sair, nossa escola vai sambar, vai cantar pra gente ouvir. Tá na hora, vamos lá, carnaval é pra valer. Nossa luta é pra verdade e a verdade vai vencer. Tá na hora, vamos lá, carnaval é pra valer. Nossa luta é pra verdade e a verdade vai vencer. Vai vencer, vai vencer. Essa promessa de que a turma da verdade vai vencer, está na cara o que ela quer dizer, o que o Gil quis dizer. Mas a música passou em brancas nuvens, embora os jurados tenham percebido. É interessante constatar que os jurados eram divididos entre os de esquerda e os de direita. E quando cogitou-se de
dá como resultado um empate, por outros motivos que aqui não vale a pena a gente discorrer, não é o assunto, mas essa música ia cair para sexto lugar. E um dos jurados, que era de esquerda, falou, não, mas eu não aceito esse resultado, porque essa música tem que entrar. E ela ficou colocada em quinto lugar. De maneira que isso já mostra essa percepção da plateia, que reage favoravelmente, e que não reage favoravelmente quando a música não tinha esse conteúdo político inserido na letra, disfarçadamente. Tinha que ser disfarçadamente por causa da censura. Mas a plateia reage. Por isso, as vaias. As vaias eram dirigidas não ao artista, não ao compositor, não à canção. Eram dirigidas à falta de conteúdo político. Essas eram as músicas vaiadas. As músicas que tinham conteúdo político eram aplaudidas. E essa manifestação foi crescendo assustadoramente, a ponto do governo militar começar a perceber que aquilo era uma arma poderosíssima, que poderia mostrar a verdade do governo militar. É curioso que todo o período, a era dos festivais, como você chama no seu livro, se deu no período militar, né? Afinal, começa assim, né, o período militar de 64. Então, toda essa era é uma era que tem essa sombra, né? Então, tudo que se faz ali, assim, tem gente que, quando você fala às vezes, em entrevista, que eles falam, não, tem gente que fala, puxa, a ditadura ajudou a criatividade. Nossa, é uma coisa horrível, né? Imagina que ajudou, né? Mas, ao mesmo tempo, era um período em que estimulava um trabalho de sutilezas, como você falou, exatamente, né? Essa mesma música, esse trecho que eu toquei, né? Você vê, é uma sutileza, claro que junta uma apuração, todo um depuramento do trabalho de escrita deles também, mas ele fala como é? Melhor seria ser filho da outra. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. E depois a frase vem com outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Ou seja, claro, bruta não rima termina com em outra. Né? Filho da outra não rima com bruta. Né? Então, tem uma série de questões que estão dadas ali de sutilezas. Típico do Chico Buarque, né? Típico do Julinho de Adelaide. Mas é interessante ver como isso, porque isso vai aumentando, né? Porque vai aumentando progressivamente. E isso vai criando cada vez mais problemas dos compositores com a censura. A censura chega a ponto de praticamente riscar todas as músicas, embargar todas as músicas do Chico Buarque, a ponto dele chegar a usar desse expediente de um pseudônimo, de um personagem que não existia, chamado Julinho de Adelaide, e as músicas do Julinho de Adelaide passaram. Então a censura foi ludibriada. E há casos incríveis de como a censura foi ludibriada no decorrer desse período e mais adiante também. Isso persistiu durante muito tempo. Agora, talvez o caso mais exponencial em termos de criticar o governo militar abertamente tenha sido mesmo aquela canção do Geraldo Vandré, Caminhando. Até hoje persiste um verdadeiro mistério de como essa canção passou na censura. Porque ela foi apresentada numa eliminatória em São Paulo e todo o pessoal da direção do festival estava certo que ela não iria ser contemplada e, portanto, passar para a final. Isso aconteceu. Ela passou para a final e a música ia ser cantada na final. Até então, e, no entanto, tinha uma letra que
falava abertamente dos soldados, dos militares nos quartéis. Porque até então eram aquelas letras sutis, né? Mil sutilezas e tal. E de repente ele vem e fala de soldados que, morrem pela pátria e vivem sem razão, né? Uma coisa declarada. Né? E isso criou um problema muito grande. Os militares tiveram a atitude de impedir que a música fosse a vencedora. A emissora, no caso, era a TV Globo, correu o risco, deixou a música ser cantada e, por sorte, a música ficou em segundo lugar. Ou seja, resolveu o problema que a censura temia. Mas vaiadíssimo, né? Mas ela se torna o hino contra o militarismo. E aí, então, o pessoal vem e realmente impede, retiram os discos, e o Geraldo Vandré tem os seus últimos dias de liberdade e é decretado o AI-5. Isso foi no final de 1968. Então, vocês vejam como tem importância na decretação do AI-5. Houve um pouco de injeção do que acontecia na música popular brasileira para chegar a esse momento. E eu trouxe para você e para vocês e para o pessoal da TV Cultura. Para a curtição dos nostálgicos. Bom, isso daqui é um disco muito raro. É um disco que o Geraldo Vandré gravou no Chile, quando ele estava exilado. Foi gravado em 1969, foi ele que me deu na época. E é uma gravação não comercial, evidentemente, é uma gravação fora do comércio, em que ele canta caminhando em castelhano. E vocês vão ouvir isso pela primeira vez. É claro que tem que ser num picape, né? Não pode ser em CD. Isso daqui é um disco single, como se dizia na época. Deixa eu tirar para mostrar para vocês. É isso daqui, ó. Objeto... Relíquia. Isso é um disco, gente. Ele roda em 33 rotações, tem uma música de um lado e outra de outro. É isso. Isso é que é a forma como se ouvia a música na época da Polaina. Eu vou tocar para vocês um trecho para vocês ouvirem. Que esperar não é saber, quem sabe acelerar, não espera acontecer. Sembrando la acción, por las calles mujeres y hombres se van, se parecen a rosas que sangrando están, por creer que al cañón con la flor vencerán. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hacer la hora, no espera acontecer. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hacer la hora, no espera acontecer. Então, essa é uma gravação pirata. Não é pirata, na verdade, a gente chama de pirata. E eu vou dar para você um presente. Depois o Vandré, depois que ele voltou do exílio, ele passou vários anos exilado. E quando ele voltou do exílio, ele teve uma aproximação com a Força Aérea Brasileira, a FAB. E ele me deu esse selinho aqui, em que ele faz um texto intitulado Fabiana. Fabiana não é o nome de uma namorada do Vandré. Fabiana
é uma palavra que ele inventou para exaltar a Força Aérea Brasileira, a FAB. Por isso que tem o emblema da FAB aqui. E tem o texto assim, você guarda como lembrança. Muito obrigado, registrado. Tem uma coisa interessante, eu não conhecia também essa gravação em castelhano, mas me chamou a atenção também uma mudança da forma, né, musical também. Não só ele é muito mais explícito do que vinha acontecendo, porque a gente já tem um ano antes, né, em 67, Roda Viva, né? Claro. Você tem a Tropicália começando a acontecer, que são que tem uma certa subversão, mas a coisa realmente está nas entrelinhas, né? E quando ele faz esse discurso muito mais explícito, político, até quase panfletário, né? Ele usa também um tipo de forma musical que se afasta daquele tipo de coisa que estava experimentando na música brasileira. É uma canção a mais simples possível. Ela é baseada apenas, não é baseada, ela é formada de 2 acordes apenas. 2 acordes que são praticamente os 2 acordes que todo mundo aprende quando começa a tocar violão. A música inteira só tem esses 2 acordes. O Vandré nunca foi ligado na parte harmônica das músicas. A parte harmônica ele desconsiderava até. E no livro, numa entrevista que ele me deu, às vésperas de ir para o Rio para cantar Caminhando, ele fala, o importante numa canção é a letra. A letra é que determina a força da canção. Ele entendia a mensagem política, né? Ele entendia assim, o que é, na verdade, é praticamente uma canção folk o que ele faz, né? É verdade. Né? É uma canção folk e dotada de uma paixão que era exatamente a característica dele. Era uma pessoa que a gente fala era e parece até que ele não existe mais. Ao contrário, ele está vivo e mora em São Paulo, e às vezes no Rio, às vezes a gente fala pelo telefone. Mas a carreira do Geraldo Vandré é renegada até por ele mesmo. É uma figura importantíssima. Uma figura importantíssima da canção e exatamente desse período em que a política se inseria dentro da música brasileira de uma forma tão flagrante. Certo. Talvez valha a pena até a gente relembrar para quem às vezes não está lembrado tão bem da história do Brasil, mas você tem a chegada, né, a tomada do poder que estava com o Django, né, que tinha assumido quando o Jânio renunciou. Em 64, aí assume Castelo Branco e dizem, né, tem essa brincadeira de que até um certo período, até o AI-5, eles chamavam, não era nem a ditadura, eles brincavam, isso é dita mole, né? A coisa não era realmente... Mas com a linhadura no AI-5, a coisa realmente... Porque aí existe realmente uma quebra, e aí que as pessoas são presas, né? E há tortura, e há, principalmente, a ausência da liberdade. A liberdade de expressão é completamente tolhida no Brasil, e o Brasil, então, faz companhia para os países totalitários que existiam na época. É uma vergonha nacional, a gente pode falar lá. Mas é curioso que, mesmo havendo isso, não se pode... Eles continuavam produzindo, né? Eles se exilaram, muitos deles, continuaram produzindo e fazendo menções a isso, né? Se você pegar... Você está falando da música do Chico, meu caro amigo, né? Tem uma coisa de contar o que está acontecendo aqui, mas a coisa aqui está preta, né? Existe ainda essa tradição, né? E, ao mesmo tempo, eles continuam, todos os grandes compositores que surgiram nesse período, se tornaram os compositores de uma era, uma geração, até hoje não superada na história da música popular brasileira. Essa geração desses compositores, Edu, Milton Nascimento, Caetano, Gil, Paulinho da Viola também surgiu na era dos festivais. E muitos outros, Ivan Lins, é uma quantidade, Francis Haim, é uma quantidade imensa de mestres da canção, que é o que eles souberam e sabem até hoje fazer como poucos no mundo. Tem um tipo de coisa que vale a pena, até antes de sair desse tema, mas que é
entender, porque existem dois tipos de subversão jovem na música ali, né, nesse período, né, que tem essa coisa do protesto declarado, de uma canção, que foi chamada de canção de protesto. Que existiu até, deu-se esse nome a um determinado tipo de canção. Isso. E ao mesmo tempo há aquela questão, né, mas então por que foram presos Gil e Caetano? Né? Que tipo de subversão havia também na Tropicália? Né? Porque... Bom, aí se deveu a uma série de manifestações que eles fizeram em programas de televisão e em espetáculos que, segundo os militares, atentavam contra a bandeira nacional e etc., que serviu de pretexto, então, para que eles fossem encarcerados e, mais tarde, expulsos do país. Eles se auto-exilaram, na verdade. Uhum. Entendi. Mas isso não tem a ver com um tipo de arte que era muito fora dos padrões? Isso poderia gerar um desconforto? Não, né? Só esse tipo de arte era um comportamento que fora dos padrões. Ele não ficava circunscrito à canção propriamente dita. Era um comportamento agressivo que feriu a ideia que aqueles censores tinham de como o artista deveria se comportar. E isso vai se... atravessa a era dos festivais. Você vê quando houve a prisão de alguns artistas da raça negra, foi por causa disso. A mesma razão, por causa de um comportamento de agressividade. Que, na verdade, é, de certa forma, o motivo da nossa discussão hoje, né? Porque a música não é simplesmente fora musical. No momento que ela tem texto, que ela vai a público, a gente está lidando com uma maneira de se colocar na sociedade, né? Então, o comportamento que fere, digamos, a moral vigente, é uma maneira de fazer política, né? Claro. É uma maneira de mostrar a sensibilidade do artista. Normalmente tem que estar além da sensibilidade do padrão de da maioria, digamos assim. É isso que dá como resultado a não aceitação de determinados comportamentos de artistas, porque ele vai à frente da sua época, dos seus dias, e vai demorar algum tempo para que as pessoas aceitem aquela forma artística que, no fundo, foi resultado dessa percepção, dessa sensibilidade. Nesse mesmo Festival do Vandré, o Caetano gritava isso, né? Vocês não estão entendendo nada, né? Tem uma coisa interessante, né? Porque é a juventude que faz essa subversão e, ao mesmo tempo, essa juventude que, às vezes, não aceita a subversão, né? Claro, porque havia dois tipos de juventude. Os que entendiam e os que não entendiam. Os que absorviam e os que rejeitavam. É claro, como hoje há, da mesma maneira. Há uma coisa curiosa que acontecia naquela época, ainda que houvesse um governo totalitário e autocrático e tal, você tinha toda a atenção voltada para a música popular, da grande mídia, né? Essa coisa que tinha uma centralização, né? E isso propiciava também que, enfim, isso era uma forma, um campo de criação artística e, ao mesmo tempo, era um lugar de entretenimento total, né? As pessoas iam lá para torcer. Então, nem toda vaia era simplesmente política, né? Tinha uma vaia, imagino que... E você que estava ali trabalhando até, né? Eu fico me questionando sobre isso, né? O que pode ter acontecido para que vá se perdendo o interesse, eu não sei se exatamente em que ponto, do público ou da grande mídia, para essa música, para isso virar o centro de um entretenimento e também de um espetáculo artístico, né? Claro, a música popular reflete a sua época. E os tempos mudaram. E ao mudarem-se os tempos, evidentemente, a temática das canções mudou também. Embora
determinados guetos, nichos de certos artistas tivessem permanecido nessa mesma postura. Já não existia mais o governo militar, mas existia uma série de questionamento com relação ao comportamento da classe política e do problema social do Brasil. E entre esses artistas, um dos artistas mais importantes e que mais se fez ouvir de uma maneira contundente foi um sambista chamado Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva era originalmente pandeirista da TV Globo e depois ele começou a gravar sambas que ele recolhia no morro e que falavam dos problemas sociais do Brasil, dos problemas do problema das classes, da juventude, da desigualdade, e de uma maneira muito contundente. E as capas dos discos do Bezerra da Silva são capas inacreditáveis, que quando mostradas, aqui, né? Eu trouxe algumas para vocês, que são, quando vocês, olha, esse daqui é o verso dessa capa. Ele está sendo algemado. Ele está sendo algemado. Esse disco é de que ano, você sabe? Isso é dos anos 80. Não. Quer dizer, imaginem essa capa aqui, cheio de fundo com manchetes de jornal. PM invade a favela e fere estudante a bala. Desabamento mata 6. Injustiça com criança. Fórum do Rio só funciona com propina. Lei protege as mordomias de Marajás da cara dura. Ele atinge diretamente o problema, no cerne. E ele se coloca no lugar do bandido, né? Curioso, ele se coloca no lugar do bandido e ele passa a ter uma atuação verdadeiramente singular. Olha essa daqui. É esse aí o homem, Bezerra da Silva. Enfim, o que eu acho importante é que esse tipo de percepção e de reação deixa de ser um comportamento de grande parte dos compositores. Ele passa a existir em nichos isolados, como é o caso do Bezerra da Silva e como é o caso de vários outros que vão se desenvolvendo com o passar do tempo na história da canção, da música popular brasileira. Então começa a se abrir espaços de expressão dos guetos, né? Talvez. E talvez o mais expressivo deles seja o Chico Science, que vem então utilizando para as suas interpretações algo que não era importado ritmicamente, o ritmo do maracatu do Recife. E, portanto, aquilo se tem um contexto, um conteúdo genuinamente brasileiro. Então, a letra e o ritmo têm a ver com o país em que ele vive. Chico Science foi, portanto, um representante brilhante desse tipo, desse gueto, claro. Que falava da política, que falava da injustiça social. Talvez seja interessante a gente lembrar essa passagem, né, que a gente está falando já de anos 90, né, com Chico Science. Tem um período que me parece interessante quando a gente está falando de música popular e política, que seja com a abertura, né, e, enfim, o final da ditadura. Isso também coincide com a chegada de um movimento muito forte na indústria musical, que foi o rock, né, a chegada do rock nacional se instaurando. E o discurso deles era assim, ao mesmo tempo, eles não eram mais sutis. Claro. Eles não eram mais sutis, mas eles também não tinham o tipo de explicitude do Vandré, do Caminhando. Não era vamos à luta. Era
um grito, né? Era um grito de protesto, mas não era um protesto que dava, vamos por aqui. Eu vou dizer o que está acontecendo, né? Era uma descrição do que estava acontecendo. É isso mesmo. E ainda, diferente do Bezerra da Silva, esse rock surge, sobretudo muito de Brasília, De Brasília. de uma classe média, né? Ainda de uma classe média que entediada, parece, né? Que começa a falar, até a música, o Ideologia, me parece como quase um meia-culpa, né? Do Cazuza burguês falando, puxa, aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as peças do Grand Monde, né? Tipo, aquele garoto não é bem ele, aquele garoto é essa juventude que deu origem a essas manifestações juvenis, tanto aqui como na França, como em vários lugares, que aconteceu com ele, né? É verdade. Ele já está fazendo uma crítica à sua própria geração, e que talvez seja o que o Renato chama de geração Coca-Cola, né? Em que eles negam um pouco dessa coisa que se instituiu na MPB, que é da beleza, né? A MPB, por mais que tivesse tem uma questão da música, né? Das delicadezas, das harmonias e melodias. E tem uma frase do Renato Russo que para mim é muito forte nesse sentido, que ele diz: agora chegou a nossa vez. Que ele fala, vocês ficam jogando lixo industrial pra gente, né, americano, das 9 às 6, mas agora chegou a nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Ele fala, é declarado a relação que eles têm com o punk, com uma linguagem agressiva, não é? Exatamente, a agressividade é a marca registrada desse contexto, desse contexto sonoro que nasce realmente diante do panorama que existia em Brasília. E existe, só que hoje em dia o pessoal não fala mais, né? O pessoal fica falando umas coisas. Por que não fala mais? Por que isso não Pois é, eu acho, viu, Fernando, que hoje em dia a mídia tem uma grande responsabilidade em não dar voz às pessoas que podem ter essa possibilidade. Por quê? Uma das razões é que a mídia tem quase nenhum músico na sua direção. E quando eu falo mídia, eu falo em televisão e, sobretudo, em rádio. O veículo fundamental para a música é o rádio, não é a televisão. É pelo rádio que você se liga numa canção, se liga no som e acaba aceitando ou rejeitando e elevando essa canção a um posto dela ser um sucesso. O rádio hoje não é dirigido por músicos, não tem músicos, não tem programadores. Com isso, há exceções, é verdade, mas a grande maioria não é. E há também uma troca de favores comerciais que impede que as pessoas possam ter livre e espontânea vontade. Os artistas não conseguem penetrar mais. O famoso Os artistas, né? Claro, isso existe. Isso não é uma invenção, isso existe. Consequentemente, a janela para esse tipo de manifestação não existe mais. E o que existe é aquela manifestação mais passiva, que leva as pessoas a acharem que a música popular brasileira está um horror. E é mesmo uma consideração válida essa. Está um horror porque o que você ouve através da mídia controlada por pessoas que não são músicos, essa manifestação é um horror. Não tem música, no sentido mais amplo da palavra. Então, os compositores, você vê, quando vocês ouviram pela última vez uma canção do Chico Buarque em rádio, alguém se lembra? É inacreditável que o país chamado Brasil, que tem artistas do nível do Chico Buarque, não ouve o Chico Buarque pelo rádio.
para ouvir o Chico Buarque, ou você compra o disco e leva para casa, ou você vai assistir o show do Chico Buarque. E trata-se de uma figura exponencial no cenário mundial da música. Ou seja, aquilo que as pessoas dos outros países reconhecem como música popular brasileira, não é isso que a gente ouve na mídia. Nada disso. Aquilo que as pessoas do mundo inteiro reconhecem como MPB, lembra que você falou, fez a pergunta, o que é MPB? Uhum. MPB é o que no mundo inteiro as pessoas reconhecem como sendo música daquele país chamado Brasil. Isso é que é MPB. Não é o Zezé de Camargo e Luciano, não. Se você levar o Zezé de Camargo e Luciano na Austrália, num país da África, na Ásia, eles vão falar, mas isso não é música brasileira, eu não reconheço isso como música brasileira. Agora, se você levar o Gilberto Gil cantando aquela música do Nordeste, ou um samba do Paulinho da Viola, ou o Tom Jobim, ou o João Gilberto, ou seja, vários uma diversidade de ritmos, de gêneros musicais, o Dominguinhos, epa, isso é música brasileira. Essa é a música popular brasileira. Isso é que é MPB. MPB é o que as pessoas do mundo inteiro reconhecem como sendo a música do Brasil, que não é a que se toca hoje em dia em quase todos os veículos da mídia brasileira. Por isso é que as pessoas têm essa impressão de que a música brasileira está em franca decadência. É lógico que a gente não tem mais a sorte de ter aquela geração dos anos 60, todos ao mesmo tempo, em questão de 1 ou 2 anos, surgiram todos eles. Isso não tem, mas tem aqui e ali grandes compositores, grandes letristas, grandes intérpretes, que não tem vez na mídia. A gente tem que ir atrás. E é isso que a juventude brasileira precisa se mostrar serviço, indo atrás do que realmente representa a música popular. E não ficar passivo aceitando essa coisa. Tem uma... Até para além da discussão do que é música brasileira, o MPB, que voltar um pouco na questão... Fugiu um pouco do seu tempo. Não, é só para a gente retomar, porque isso é uma questão também longa, mas porque a gente está tratando, a gente já chegou até estava falando, por exemplo, de figuras que já não estão no que se chamaria de MPB tradicionalmente, quando eu estou falando de Cazuza, Renato Russo e tal, e enfim, e de outras áreas, até mesmo de sambas e tal. MPB é uma coisa que se formou muito num conceito nos festivais, né? Uhum. E essa juventude dos anos 80, de uma certa forma, ela nega isso. Não, eu vou abrir isso, não. Isso que era rebeldia, num certo momento, com essas mensagens, para mim não é mais rebelde. Eu vou importar estilos, eu vou fazer do meu jeito e vou descobrir. E eu fiquei pensando nisso, né? De vários estilos que se tornam brasileiros também, fugindo da MPB, como, por exemplo, você falou dos guetos, né? Claro. Então, por exemplo, quando o rock vem, ele meio que faz esse meia-culpa, né? A gente não conseguiu, nós somos os filhos da revolução, mas a gente está aqui só dizendo e cuspindo de volta o lixo, mas a gente não está mudando o mundo. E a próxima vez que vai ter um discurso político, ele vem exatamente de uma música de gueto, num estilo meio que importado também, que é dentro das comunidades do hip hop, né? Uhum. E de repente os caras, eles começam a falar o que está acontecendo, só que eles falam de dentro da violência, né? De dentro das camadas periféricas. Quase que pode-se dizer de dentro das prisões até. Também, claro. O disco, praticamente, acho que o disco mais famoso do rap chama Sobrevivendo no Inferno, e é uma música mais famosa, é Diário de um Detento, em que ele fala exatamente isso, ele fala de dentro da cadeia, o que acontece com o cara que está aqui do meu lado, que morre metralhado, morre que nem papel.
E, curiosamente, isso vai a público e atinge, né, e faz um relativo sucesso, né, e se torna uma referência também. Acaba influenciando até figuras como essas figuras grandes, os medalhões da MPB, de Caetano a Chico Buarque. Então, eles começam a se relacionar com esse tipo de canção, né. E eu fico pensando, né, mas o que é agora isso? Como é que isso pode chegar, né? Como é que esse protesto pode acontecer hoje em dia, quando é tão difícil de penetrar, de haver interesse dessa grande mídia para isso? Eu acho que não será através da grande mídia. Definitivamente não é através da grande mídia. Me parece que é através da internet, que é a linguagem mais liberal e que permite que isso possa ser levado livremente e percebido e se tornar um hit de internet. Então, as execuções, milhares de execuções de uma determinada canção podem ser um hit da internet. E isso pode acontecer das maneiras mais variadas possíveis. Por exemplo, aquela inglesa que cantou há algum tempo atrás uma canção e se tornou um tremendo sucesso, qual foi a razão disso ter acontecido? A razão foi que aquilo foi visto no mundo inteiro por milhões de pessoas. Então, eu acho que a internet é o veículo que poderá propiciar a esses guetos, a essas pessoas, a possibilidade de serem ouvidos, de serem compreendidos. E isso acontecerá em número maior ou menor, dependendo da aceitação de quem vê. É interessante, eu fiquei pensando tem uma definição do Bauman sobre o que é veículo de comunicação de massa, e ele fala, você precisa ter uma unidade de informação que vai chegar para um número muito grande de gente, com uma capacidade persuasiva muito forte e sem capacidade de resposta, sem possibilidade de resposta. A internet rompe com isso. É verdade. Tudo respondido, né? Falou, vai na hora, vem, já joga para o outro e tal, né? Então, de certa forma, pode haver um furo nesse bloqueio, né? Do que se concebe como indústria cultural, né? O que ainda permanece como uma grande dúvida é de como os autores vão ser remunerados. Afinal de contas, quem escreve uma canção não pode viver como advogado, ou enfim, como funcionário público, ou enfim, ele pretende ser um profissional da canção um dia. E para isso ele precisa ser remunerado. Isso só pode acontecer no momento em que canais da internet, como o YouTube, por exemplo, possa devolver parte daquilo que ele recebe como renda dos patrocinadores através das sociedades arrecadadoras de direitos, tipo ECAD, para os seus autores. No momento que isso acontecer, os autores serão remunerados através da execução de suas composições na internet. Isso, claro, que precisa ser avançar em termos de lei, não é? A internet, na verdade, ela é um mistério, na verdade, tanto quanto a gente falar do presente, né, falar do que a gente nunca vai conseguir entender realmente o que é a geração de hoje, como a gente não consegue entender ainda o que é isso. Até as leis, né, é muito difícil entender como vai funcionar isso, não há controle, né? Nós estamos definitivamente num momento de transição. E o momento de transição é um momento em que as coisas ficam misturadas. Eu me lembro perfeitamente de um momento de transição quando surgiu o disco long play, em 1948, por aí. Todo mundo tinha discos de 78 rotações, discos que tinham uma música de um lado e outra de outro. Quando surgiu os long plays, as gravadoras não sabiam direito como agir. E, primeiro, cada gravadora lançou um tipo diferente, um formato diferente. A gravadora RCA
lançou um disco chamado Extended Play, que era um disco single, simples, com uma música de cada lado, que rodava em 45 rotações e com um buraco, um furo grande assim, mais ou menos. Não era aquele furinho pequenininho que tem aqui, do pino. A Columbia é que lançou o disco long play. E durante um certo período, as duas modalidades de gravação conviveram sem que se soubesse qual delas vingaria. Tanto é que quando Chega de Saudade foi lançado no Brasil, em 1958, surgiu em 2 formatos. No formato de disco de 78 rotações e no disco single. Ninguém sabia qual dos dois ia vingar. E esse formato single não vingou, por incrível que pareça. O que vingou foi o modelo da Columbia, de um disco com várias faixas, que é esse tipo aqui. No início ele tinha 10 polegadas, depois ele passou a ter 12. Essas mudanças são típicas de uma fase de transição. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Qual vai vingar? Daqui a algum tempo você me convida, a gente vai conversar sobre isso. Quem sabe daqui uns 50 anos algum jovem está lembrando nostalgicamente do iPad que tinha saído, né? Lógico. Agora, nos dias de hoje. Claro. Legal. Antes da gente passar as questões para o público, vou deixar aqui com uma canção que Opa, peraí que esse fio aqui tá um problema. Que gerou o título desse encontro. Meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, assiste agora tudo de cima do muro, de cima do muro. Meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Obrigado, gente. Vamos passar então as perguntas ao público, agradecendo novamente ao Zusa pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos dar início então às perguntas. Todo mundo que queira participar, levante a mão, serão atendidos. Né? Depois dessas belas reflexões, né, sobre a ideologia, desde os festivais, passando por Cazuza até a internet, então eu acho que deve ter bastante perguntas. Né? Estão vendo que as pessoas estão levantando a mão. Então vamos iniciar com Amer Palhares, que é o nosso curador. Ele tem a primeira pergunta para vocês. Obrigado, Zusa. Obrigado, Chuí, pelas belíssimas reflexões, o aspecto histórico riquíssimo. Fomos privilegiados essa noite. Eu senti, por um momento, quando você lia a capa do Bezerra da Silva, deu a impressão que você estava lendo o jornal dessa semana. Né? Eu também percebi isso. Do começo da semana, porque as notícias últimas estão ainda piores, né? Infelizmente, né? Estamos em luto. Enfim.
Eu fiquei pensando, uma das músicas que marcou minha juventude, a época que eu ia começar a entrar na faculdade, foi do disco do Skank, que é Indignação. Mas é uma música com um nome forte, mas quase um reggae, é uma música leve, né? Apesar de uma letra forte. Ela fala, indignação, indignação. A nossa indignação é uma mosca sem asas, não atravessa a janela das nossas casas. Eu fiquei pensando, será que nós não temos mais motivos para ficar indignados? Qual é o espaço da música de protesto? Tá? Será que a internet, com seus meios super eficientes, diria libertários, inclusive, né, como temos visto na conversa de hoje, da semana passada, ela esvaziou esse espaço de protesto, até pelo fato das pessoas poderem se manifestar em blogs, em redes sociais, ou nós ainda temos espaços para essa música mais contundente? É isso, né? Eu acho que essas manifestações de indignação precisam atingir, ter uma repercussão maior. É isso que eu sinto falta. Passeatas, comícios, movimentos de rua, das pessoas formarem blocos com bandeiras, com flâmulas, com frases indignadas contra isso que está acontecendo. Foi isso que aconteceu no Brasil há anos atrás. E as passeatas tiveram problemas seríssimos na Rua Maria Antônia, no Rio de Janeiro e etc. Isso feriu profundamente. Essa indignação pode ser expressa através de movimentos de rua. Eu acho que é dessa maneira que ela atinge uma contundência que, como você colocou, a internet não chega a ter essa mesma projeção, digamos assim. Eu acho que tem uma coisa assim que a gente fica às vezes querendo, cadê a música de resistência, cadê a arte de resistência? E eu acho que é uma natureza natural da arte. Não estou falando da arte mesmo, do artista, o cara que se expressa dentro do seu meio, é sempre ser resistência. Ele, em algum sentido, ele está sempre resistindo, né? Ele é uma pessoa que vai, quando ele se expressa, ele não quer simplesmente repetir. Ele, até um certo ponto, repete certos modelos. Exceto alguns, né, que estão se repetindo. Mas aí a vida inteira. Quando você tem, às vezes, uma indústria que quer aquela coisa, mas eu estou falando da expressão. Você está falando da expressão. Quando a gente está falando desses guetos, né, ainda existe isso. O que não existe é a mídia divulgando, né? É a mesma coisa que a gente conversou na passada, né? Tem coisa legal, tem muita coisa legal, mas isso não aparece, você tem que ir atrás. Então, tem um grupo de amigos que eu conheço que são da Zona Leste, que tem um grupo de teatro e música, ganharam o prêmio Shell, fizeram até chama Dolores, eles fizeram até um protesto ali, aproveitaram o espaço, aceitaram o prêmio, fizeram um protesto. E eles estão ali batalhando, conseguindo financiamentos para conseguir fazer os projetos acontecerem e tal. É que isso vai passar a vida inteira, as pessoas não ficam sabendo. Mas tem gente, são grupos enormes, grupos de teatro, grupos de música, lutando, se expressando da maneira que podem. Mas com o cerco fechado, né, às vezes com uma indústria muito ligada a um tipo de produto que não lhes interessa um olhar de protesto. Eu ouvi isso certa vez, falando, não, isso que você está fazendo não interessa. Isso é muito protesto, isso aí é coisa do passado. Né? Como se assim, mas como? A gente protesta porque a coisa não está boa ainda, né? A gente vê essas notícias e não fica feliz da vida. E se a gente se expressa a respeito do que acontece no mundo contemporâneo, naturalmente isso pode acontecer. Mas isso vai acontecer em certos lugares e cabe a gente, às vezes, ir atrás e apoiar, né? É importante que sejam aproveitadas as brechas que surgem em determinados momentos. Por exemplo, na premiação do Oscar, houve uma dessas brechas que foi aproveitada. Quando o diretor daquele documentário sobre a crise de 2008 foi receber o prêmio, ele aproveitou para dar uma lascada ao dizer:
Até hoje ninguém foi preso. Isso calou mais fundo do que qualquer outra declaração de toda a cerimônia do Oscar no mundo inteiro. Os que viram e os que não viram o filme falaram, caramba, ninguém foi preso? Não dá para acreditar. Essas brechas têm que ser aproveitadas. Isso depende da oportunidade, da inteligência, da perspicácia e de um senso que o cara tem que ter aquele sentido, aquele insight. E mandar ver. E fazer aquilo se expandir para o resto do mundo, como foi o que esse diretor teve. O mundo inteiro viu o que ele disse. Boa noite, Zusa. Primeiramente, gostaria de agradecer assim, por seu livro maravilhoso que você escreveu da Era dos Festivais. Eu sou aluno de Imagem e Som lá da Federal de São Carlos e tem sido uma referência constante que a gente tem recorrido lá. A minha pergunta é mais no sentido do seguinte: você tem a indústria fonográfica atuando com esses jovens desde os anos 60, anos 50, vamos pensar o início do rock brasileiro, Celi Campelo, e em diante. A indústria sempre foi apoiando, tinha verbas altíssimas, um apoio muito grande para a grande mídia. E atualmente, desde de meados dos anos 90, a coisa vem decaindo. É difícil dizer isso, mas em números, mas a gente sabe, sem muita precisão, que a coisa está diminuindo. Os próprios artistas mesmo sentem um pouco esse tranco. A internet, por outro lado, expandiu muito nesse período e criam-se outros circuitos. Hoje a gente pode falar, por exemplo, de circuito fora do eixo, entre outros que estão rolando por aí, e se cria uma noção de economia da cultura. Como que você vê essa questão de economia da cultura para essa questão de juventude atuando na música, e se você acha que isso tem longevidade possível? Bom, o meu ponto de vista é que a mídia precisa de músicos. O que está faltando na mídia são músicos. Os músicos é que reconhecem os outros músicos. Os músicos é que reconhecem os valores de quem deve ser aproveitado. E é exatamente nesse ponto, eu acho, falho. Eu acho que o aproveitamento é ridículo. Você vê, de uns tempos para cá, celebridades gravando disco e achando que aquilo vai ser um ótimo para a música popular. Ainda na semana passada, uma moça chamada Cláudia Assef, que tem uma coluna sobre música eletrônica no Estadão, disse que um dos motivos pelos quais a dança eletrônica está deixando de atingir o que deveria, é que os clubes lá de São Paulo têm colocado como DJs celebridades que botam seus iPods para serem tocados e que todo mundo então fica lá assistindo e tal. Isso, sob o ponto de vista de marketing, funciona, mas sob o ponto de vista musical, não funciona, porque essas celebridades não são profissionais da música. Quem é profissional é o DJ, que a vida inteira fez aquilo, que sabe fazer aquilo, e é por isso que ele está lá. E esse tipo de passividade e de fazer com que pessoas que não são da área possam se tornar, é lógico que isso a longo prazo cai, vai ficar ruim. E vai pôr a perder a coisa. E é mais ou menos isso que acontece hoje em dia. E isso porque as pessoas que têm que reconhecer os valores são pessoas do meio. Não é diretor de fábrica de sabonete que vai dirigir gravadora e que vai perceber quem é que aquele saxofonista é bom e esse não, esse é ruim. Não tem condição, jamais ele vai conseguir
fazer isso. Ele precisa de alguém para fazer isso. Ele precisa de alguém para que o mostre esse caminho. O músico não. O músico entra num bar, num botequim, em qualquer lugar e fala, bom, o cara do pandeiro tá ruim pra caramba, hein? Mas o violão, papa fina. Eu vou ver se eu levo esse violão para mim. E contrata o violão e o grupo dele só vai a crescer. Porque ele é músico. E atento também, fala do Zusa, assim, você não é uma noção de musicista simplesmente tradicional. Você citou um sambista, citou um DJ, você está falando de linguagens da música e você tem que conhecer. É lógico. Você vai ser curador de algo, você tem que conhecer o meio, né? Você tem que reconhecer. E o músico reconhece. Para ele não importa a fase. Se é Frank Sinatra cantando com a orquestra do Tommy Dorsey, ou se é um DJ, ou se é uma música eletrônica, não importa. Ele percebe. O músico percebe. Só não percebe o cara que não é do ramo. Alô. Alô. Meu nome é Chainho, eu fiz minha graduação de 61 a 66. Né? Então eu estou aqui sem saber como agradecer vocês por terem me remetido de volta a essa época. Mas de tudo que foi falado, eu fiquei curioso por duas coisas. Depois que eu tinha burguesado, que eu já tinha me formado, surgiu uma música que me remeteu também de volta a essa época, as músicas de protesto. Até fiquei com a impressão que ela tinha sido censurada e só foi editada posteriormente. Chama Apesar de Você, do Chico. Eu queria saber alguma coisa sobre ela e também dizer, o que houve com o Vandré? Né? Bom, o Vandré, começar pela segunda. O Vandré, quando voltou para o Brasil, depois do exílio, a carreira dele não existia mais. E ele renegou a pessoa de Geraldo Vandré como compositor, impediu que suas músicas fossem gravadas, enfim, soterrou toda a sua própria obra. Isso é o que aconteceu com o Vandré. Com relação a Apesar de Você, a história é muito engraçada dessa música, viu? Dá para contar essa? Eu vou tentar ser bem rapidinho. Porque essa música foi feita pelo Chico Buarque e ela tinha essa sutileza que as pessoas não perceberam. E a música passou pela censura e o censor pode gravar. A música foi gravada. Depois que ela foi gravada, é que as pessoas captaram o intuito do Chico Buarque e aí a censura se tocou. Meu Deus do céu, o chefe deve ter chegado e falado, como que você passou essa música? Você não está vendo que essa música, apesar de você falar, é contra o General Médici? Pelo amor de Deus, tem que recolher tudo. E foi o que aconteceu. Anos depois é que o Apesar de Você foi liberado. Então, foi uma bobeada da censura que deve ter dado uma festa para quem era contra a censura por essa derrota fragorosa do censor que deixou passar a música e a esperteza do grande Chico Buarque. Esperteza no sentido de driblar o que ele fez durante boa parte da vida dele, driblando inteligentemente, com superioridade e fazendo com que as pessoas entendessem, mas os censores bobeassem. Tem uma coisa interessante, assim, porque a música, ela tem muitas vezes esse cunho de protesto, mas ela entra na nossa vida como um entretenimento, uma coisa gostosa, né? As pessoas não colocam, nossa, vou me indignar, então põe um CD, né? Não funciona. Não funciona assim. É uma mensagem que eu quero fazer as pessoas pegarem, então eu jogo, mas em geral, a gente às vezes nem presta atenção, por isso que a gente canta em inglês, você sabe que está falando alguma coisa, mas não sabe o que é às vezes, né? Pessoa que não fala inglês, mas
Tem um monte de palavras. Eu lembro de uma música dos Titãs que falava: ninguém sabe falar Esperanto. E eu fico pensando, quanto dessa garotada que está vindo, será que sabe o que é Esperanto? Né? Várias coisas têm isso. Eu me lembrei de um exemplo quase oposto, que é muito interessante, que é divertido, aquele filme sobre o Zezé de Camargo e Luciano, que quando o pai dele está lá empurrando eles para o sucesso e tal, faz uma música, eles ensaiaram uma música para tocar na rádio. E eles vão cantar na rádio e o cara fala, então canta, né? E na hora que eles vão cantar, antes de entrar no ar, a frase final é: vivam as Forças Armadas e a sua tirania. Né? E aí o cara fala, você tá louco, vai embora daqui. Né? E eles voltam desolados, assim, puxa, pai, mas era bonito, eles estão chatos mesmo. Né? Tipo, tinha uma palavra, era o contrário, né? Era o contrário, né? Quase o oposto disso. Sim. Eles não perceberam, né? Por conta da cultura deles. Boa noite, Zusa. Boa noite, Sui. Eu quero agradecer essa palestra de vocês e concordo plenamente. Fico feliz de ouvir do Zusa que não existe música nas nossas rádios para fazer uma programação decente e a gente tem que ouvir aquilo que é anti-música, digamos. Né? Mas não é isso que eu gostaria de comentar, não. Eu queria falar especificamente ao Zusa, porque fazemos parte mais ou menos da mesma geração. E quando você citou a questão de esquerda, direita, naquela época dos festivais, enfim, naquela época difícil de ditadura militar. Eu, naquela época, também me considerava de esquerda. O tempo foi passando, eu me aburguesei como colega ali, digamos, e eu verifiquei que eu não era de esquerda. No entanto, eu não tinha deixado de pensar algumas coisas que eu pensava na época que eu era de esquerda, assim eu pensava. Aí hoje a gente confunde um pouco essa história de querer ser libertário, de democracia, de liberdade de expressão, com esquerda, né? Porque eu me considerava de esquerda naquela época, que quem era de esquerda era quem protestava. Então é sobre isso que eu queria falar, quer dizer, tanto a direita quanto a esquerda é totalitária. Entendeu? Então, quando naquela época a gente dizia sou de esquerda, era um ideal, é uma ideologia, mas não era esquerda. Gostaria que você comentasse sobre isso. Eu tenho a impressão que a esquerda a que você se refere é aquela que ruiu com o Muro de Berlim. Eu acho que a queda do Muro de Berlim mudou esse panorama e trouxe um novo tipo de dicotomia. Da mesma maneira que eu acho que quando um pianista que é de Campinas, trabalha em Campinas, o Marcelo Onofre, toca, ele não tem na sua música o muro que existe entre a música clássica e a música popular. As duas se fundem. Mais ou menos isso é o que aconteceu também com a queda do Muro de Berlim. Essa é a minha sensação. Vou falar até de um ponto de vista de outra geração, assim, para mim, isso é uma coisa, tem até um romantismo na esquerda, nessa coisa na luta dos anos 60 e tal, quando se pensava o que era para ser, né, a ideia comunista, a ideia marxista e tal, antes de se mostrar na prática que não tinha nada a ver com o que a gente imaginava, não havia nada de igualitarismo ali, né? E então é difícil às vezes você protestar, você virar uma figura política, quando o seu inimigo não é muito claro, né? Às vezes é muito mais fácil quando você tem eu tenho um governo que me domina, né? Tem uma lei errada, minha cidade é totalmente racista, eu vou contra. E é muito difícil hoje em dia, eu imagino, para as novas gerações, contra o que eu vou? Né? O que exatamente eu faço? Contra o cara que entrou numa escola loucamente e saiu atirando, mas o que ele representa exatamente para eu ir contra? Né? Porque é um fenômeno
praticamente existencial, né? O que é aquilo? É uma coisa difícil de explicar. Então, estou jogando essa questão porque não é, às vezes, tão simples hoje se definir politicamente quando a gente não sabe mais o que é esquerda, o que é direita. Né? Você não sabe será que eu sou conservador? Será que eu sou progressista? Mas isso eu não concordo. Mas aquele governo que representava a esquerda, eu concordo menos do que o capitalismo. Mas o capitalismo também é uma lógica de exploração. Então, sem querer responder, na verdade, indagando, né, para tentar contribuir para um questionamento maior. É difícil, às vezes, no nosso tempo, se definir politicamente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Zusa. Boa noite. A gente está transmitindo agora a palestra ao vivo no nosso site, no site da CPFL Cultura, cpflcultura.com.br. Temos cerca de 200 pessoas online acompanhando, algumas de fora do país, como Alemanha, Argentina e da Bélgica. E muita gente discutindo aqui a nova música brasileira, né? Pessoas falaram do Restart, da Maria Gadu, do Luan Santana. E eles perguntam para o Zusa, o Carlos Lopes ele faz uma pergunta, não é diretamente relacionado a essas pessoas, mas se você quiser falar delas também, fique à vontade. Mas a pergunta dele é: qual das atuais revelações da MPB você acha que mais se aproxima do nível dos antigos festivais? Das atuais revelações da MPB, você acha que mais se aproxima do nível dos antigos festivais? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que os antigos festivais não representam propriamente o que há de melhor na música popular brasileira. Está entre o que há de melhor. Mas há outros pontos culminantes da música popular brasileira. Dorival Caymmi, por exemplo, não faz parte dos festivais e é um ponto culminante da música popular brasileira. Então, eu diria que o que mais se aproxima do que há de melhor na música popular brasileira, assim me parece mais coerente e mais justo, sobretudo. Até agora, ainda não se falou do maior compositor brasileiro de todos os tempos, que é Antônio Carlos Jobim. O que mais se aproxima de Antônio Carlos Jobim, o que mais se aproxima de Dorival Caymmi, o que mais se aproxima dessa geração dos festivais, aí eu entendo a pergunta de uma maneira mais bem feita, mais justa, principalmente. É uma questão em primeiro lugar, o tempo é que vai dizer. É difícil a gente fazer uma colocação instantânea e falar fulano de tal. Outro dia eu vi, por exemplo, essa cantora, uma gordinha chamada... como é o nome daquela... Tulipa Ruiz? Tulipa Ruiz. Obrigado, Fernando. De nada. Good memory, hein? Eu vi essa menina e falei, mamma mia, essa mulher sabe cantar. E sabe cantar. Tulipa Ruiz. Essa mulher sabe cantar. Ela tem o know-how da música. Para mim foi uma das revelações. Aí, dias depois, eu vi o programa do Roberto Carlos e vi uma mulher que sabe cantar. Essa menina sabe cantar. Fernanda, né? Paula Fernandes. Ela sabe cantar. Sabe cantar. É bonita, sabe cantar. Quer dizer, eu acho que a gente tem que estar aceso, estar atento a tudo que surge, porque o Brasil é um país muito... É um produtor de música popular, como talvez só os Estados Unidos e, eventualmente, Cuba tenha, então, alto grau. Não se tem, por exemplo, revelações frequentes na música popular do Equador, por exemplo.
E, no entanto, no Brasil tem. A torto e a direito. De maneira que citar nomes é uma questão que o tempo é que vai deixar isso de uma maneira mais nítida, mais clara. Mas a gente tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento e ter a percepção de que quando uma determinada cantora, ou um determinado cantor, ou um determinado compositor é elogiadíssimo, olha aqui o fulano de tal, ele é o maior, e parará, e é uma porcaria. Você fala, meu santo Deus, ou esse cara levou uma grana fabulosa, ou ele não entende nada do que ele está falando. Então, a opinião dele não me interessa mais. Acabou. Tchau. Vamos ouvir a opinião de quem fala coisa com coisa. Isso é que o público tem que perceber. O público tem que perceber isso e não se deixar levar por esses elogios fáceis e totalmente infundados. Eu gosto muito do irmão da Ana Ozzetti, Dante Ozzetti. Eu acho ele um extraordinário compositor. Ele é um dos grandes compositores surgidos ultimamente no Brasil. E mais, em São Paulo há vários compositores muito bons. Muito bons. Eu me lembro que aqui no projeto que a gente fez na CPFL, nós trouxemos vários nomes que ainda não tinham essa projeção e acabaram tendo. Com um time de curadores muito atento, porque eles souberam trazer aquilo que estava brotando ainda. Então é ficar atrás disso, ficar atrás de opiniões que valem a pena. Desculpe a minha falha em demorar tanto para lembrar do nome da Artulipa Ruiz. Obrigado, Fernando. Imagina. Zusa, boa noite. Boa noite. A minha pergunta não é pergunta, é apenas uma lembrança para as suas memórias. Você falou do LP 1948. Eu diria que em São Paulo, capital, ele só apareceu em 1952. Em 1951, eu descobri o LP americano. Como eu trabalhava no aeroporto de Congonhas e tinha amigos pilotos da Pan American e da Varig, eles me traziam os discos LP. Em São Paulo, a Casa Sotero, a Casa Chopin, não tinham, nem sabiam o que era isso. E em 52, quando saiu o LP, a gente tinha que, na loja, pedir um long playing micro groove, quer dizer, gravação microscópica, micro groove, senão os vendedores não sabiam o que era. 1952. Aí começou a corrida pelo LP. E o início da derrota do disco preto, aquele que caía no chão e quebrava. Quantos eu perdi? Você tem razão. Esses 4 anos foi o tempo decorrido entre a criação do LP nos Estados Unidos e a institucionalização do LP no Brasil. Foram esses 4 anos, de 48 a 51, 52. No início, algumas pequenas fábricas, como era o caso de uma gravadora chamada Rádio, que foi uma gravadora que se perdeu no tempo. Zusa, passamos para a última pergunta da noite, feita pelo Amer, nosso curador. Zusa e Fernando, muito obrigado. Eu vou aproveitar uma fala sua, Zusa, que você falou, temos que aproveitar as brechas. Né? E tem um certo compositor paulistano que tem uma música de protesto e que fala de crianças em situação de rua, e eu pedi para esse cidadão tocar essa música, ele não tocou. Então eu vou pedir para você, que tem mais autoridade, pedir para o Fernando Chi tocar Tubaína.
Ok. Bom, então, agradecendo novamente o Zusa, o Café Filosófico. E semana que vem a gente vai discutir sobre festas, rituais, drogas e outras redes sociais. Essa é uma música que eu descobri até há pouco tempo, que eu participei de um festival e aí me lembraram, uma amiga me lembrou, pô, você sabe que você está no livro do Zusa. Pop, cocaína, fácil, fácil na mão de menina. Quase sempre nordestina, que se vende em cada esquina. Que a má sorte predestina, que a cidade é que ilumina sua latrina, sua torta sina. Jorginho, Marília, Karina, Pedro, Rui, Moacir, Cristina. O que sobrou o bicho come, o que se vê não tem nome. Se é obra de Deus, ninguém assina. O que sobrou o bicho come, o que se vê não tem nome. Se é obra de Deus, ninguém assina. Drops, cães, pureza, tubaína, balas, doces, tiros e sangue, piscina. Panfletos, manchetes, chacina, medo, endurecimento e não vacina. É crime, é droga, é aborto e a nova ordem determina que o que for sonho se assassina. Lúcia, Mauro, Josefina, Pedro, Nando, André, Marina. Já não se chama mais fome, o que se vê não tem nome. Se é obra de Deus, ninguém assina. Já não se chama mais fome, o que se vê não tem nome. Se é obra de Deus, ninguém assina. O que sobrou o bicho come, o que se vê não tem nome. Se é obra de Deus, ninguém assina. Já não se chama mais fome, o que se vê não tem nome. Se é obra de Deus, ninguém assina. Boa noite, gente.